Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos arquivos de uma das agências de segurança mais famosas e, claro, mais poderosas do mundo, o FBI. Vamos dar uma olhada em como eles realmente operam por dentro. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é, na verdade, o cerne de muitas das técnicas do FBI. A resposta, olha, não é usar a força bruta, não. É uma técnica psicológica muito, mas muito sutil, chamada elicitação. E a base dela é um princípio bem simples. A nossa necessidade quase que incontrolável de corrigir alguém que está falando uma coisa errada. E o que é genial aqui é como esses métodos se aproveitam da natureza humana. Sabe, seja afirmando algo que está obviamente errado só para provocar a correção, ou elogiando uma pessoa para ela se sentir à vontade e se abrir. Cada um desses passos é pensado para fazer a conversa fluir e extrair informações. Tudo isso sem que a pessoa sequer perceba que está num tipo de interrogatório. E esse exemplo aqui, nossa, ilustra a diferença perfeitamente. Uma abordagem direta faz a pessoa se fechar, levantar uma barreira. A outra, a elicitação, meio que convida a uma correção, que, no fim das contas, revela a verdade. A pessoa entrega a informação sem nem se dar conta. Mas olha só, essa técnica é só uma ferramenta, né? O verdadeiro segredo está na mentalidade de quem a utiliza, a mente do agente. Não é mágica, não é adivinhação, é pura observação paciente. Os agentes aprendem a criar o que eles chamam de linha de base do comportamento normal de uma pessoa. É só a partir daí que eles conseguem identificar os desvios, os gestos que não batem com as palavras, enfim, os sinais de que alguma coisa ali não está certa. Então, quem são essas pessoas que usam essas técnicas? E para que tipo de organização elas trabalham? Bom, antes mesmo de aprender qualquer coisa sobre elicitação, a pessoa precisa passar por um processo de seleção que é inacreditavelmente exigente. Não basta ser inteligente, é preciso ser confiável, rápido, preciso. É um filtro em tanto. E quem passa por esse filtro vai direto para um treinamento brutal em quântico. A ideia lá é forjar indivíduos que simplesmente não cometem erros, porque um único erro no campo pode custar vidas. É pesado. E a carreira dentro do FBI é uma escalada longa e difícil. Começa lá como recruta em quântico, depois vem anos como agente de campo, até talvez chegar a cargos de supervisão. E lá no topo, em Washington, a política pode ser tão perigosa quanto qualquer operação na rua. E tem uma coisa que a gente quase nunca vê nos filmes. Por trás de toda a ação existe uma máquina burocrática gigantesca. Uma única palavra errada num relatório pode literalmente colocar um caso inteiro a perder. E essa máquina toda não surgiu do nada, né? Ela foi forjada nas grandes crises que definiram o século XX. Desde a sua criação, lá em 1908, o FBI precisou se reinventar várias e várias vezes para conseguir enfrentar as maiores ameaças da nação, desde criminosos locais famosos até inimigos globais. E por quase metade da história do FBI, a agência foi moldada pela vontade de um único homem, J. Edgar Hoover. O poder dele era algo sem precedentes. E não vinha só do cargo, mas principalmente dos arquivos secretos que ele mantinha sobre as figuras mais poderosas de Washington. A informação era a verdadeira arma dele. Esse poder todo, claro, foi usado de maneiras que, até hoje, são extremamente controversas. Isso levanta questões bem profundas sobre a linha tênue entre segurança e liberdade. Certo. Mas e hoje? No que essa organização, com toda essa complexidade e poder, se concentra atualmente? O mandato do FBI é bem amplo, mas o foco hoje em dia está em ameaças que são cada vez mais digitais, que ultrapassam fronteiras e que são, bem, muito mais complexas. A jurisdição dele se tornou global, e a lista de procurados internacionais mostra bem isso. Inclusive, essa lista tem fugitivos de vários países, como o do Brasil. E esse alcance global, muitas vezes, significa colaboração com polícias de outros países. Um exemplo foi essa operação antiterror que aconteceu em São Paulo, em parceria com a Polícia Federal. E para manter tudo isso funcionando, claro, tem um orçamento gigantesco por trás. São recursos que, sinceramente, rivalizam com as forças armadas de muitas nações por aí. No fim das contas, o FBI é uma grande contradição, né? Uma agência que tem espiões e cientistas, burocratas e agentes de combate. É uma mistura de astúcia psicológica com uma história bem controversa, exercendo um poder imenso, tudo em nome da segurança. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que talvez não tenha a resposta fácil. Qual é o verdadeiro papel de uma agência tão poderosa numa sociedade livre? A resposta, talvez, defina justamente esse equilíbrio frágil entre a nossa segurança e a nossa liberdade.